Boa noite, eu sou Paulo de Carvalho, sou o editor do Armazém de Quinquilharias e Utopias e a intenção de gravar esse vídeo aqui é para chegar até vocês fazendo um convite para o lançamento do livro do poeta e compositor João Aires, o livro Poemas Escuros, editado pelo Armazém de Quinquilharias e Utopias, e o lançamento vai acontecer agora, nesse sábado, dia 23, às 10h30 da manhã, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, aqui em Caraí, Niterói, com a participação especial da Johnny B. And, composta pelo Johnny B, o próprio João Aires, Paulo Ferro na guitarra, Rubens Pavuna na bateria e possivelmente com uma participação especial de Fábio Carbone no contrabaixo. Para esse convite, eu preferi fazer uma leitura do prefácio, que foi uma solicitação do próprio poeta, que eu fizesse essa apresentação do livro dele. Então eu vou tentar ler aqui com vocês o prefácio, que fala mais do que eu improvisar aqui agora, para conversar com vocês. Inventos de lume para poemas escuros. Por entre o entre das coisas existe o infinito. Nota de rodapé, João Aires, Poemas Escuros. O poeta, nesta obra, faz dois convites. O primeiro ao leitor, para que leia escuros. O segundo, para que eu fizesse o prefácio. Para o convite a ler escuros, tal fato tem a mesma dimensão tanto para o leitor quanto para mim, pois o que tenho, em um primeiro momento, diante dos olhos, é um texto desconhecido, portanto, um escuro no sentido de estar oculto ao meu saber. E um outro escuro é aquele que está contido na adjetivação escuros, que constituem estes poemas. Vencido este primeiro estágio, ou seja, a leitura da obra, deparo-me com uma questão que foi, a um só termo, o que se evidenciou, para mim, no antes e no após-leitura. Como ler escuros e, findada a sua leitura, como acendê-los? Diante deste dilema, parto para um outro que, por fim, será minha linha guia nessa tarefa de prefaciar poemas escuros, qual seja, onde escuros estaria para ausência de luz, poema não seria, pois que a composição de um poema, mesmo que para falar da ausência de luz, utiliza-se da linguagem, e toda linguagem contém luz em suas tintas, timbres ou toques. Foi, então, que diante de tais dilemas, todos germinados de um mesmo solo, de uma só semente, que surgiu a necessidade da colheita para a solução do que se instituiu por problema, ler escuros e acendê-los, que criei o jogo ao qual denominei de Inventos de Lume para Poemas Escuros. Tal invento consiste em um jogo para ser jogado só, jogo de escuros. Assemelha-se ao jogo da solidão, se compreendermos que a verdadeira solidão não se constitui pela ausência de pessoas ao redor, mas na solidão interior. Solidão que só será possível pelo apagamento dos chamamentos exteriores e seus cantos de encantos. Solidão como solução desejável em contraponto às regras, normas instituídas, onde está escrito que ser e estar não é possível como sentimento saudável no mais profundo e íntimo lugar do eu. Não a solidão problema, conforme é concebida na modernidade, mas, para este jogo, tomaremos por conceito a solidão arcaica, de acordo com J.A. Torrano, 1995, aquela que é desvelada pelo poeta Hesíodo e da qual eu faço uso por analogia para este jogo de solidão, onde se faz necessário um caos interior para o estado de solidão. Assim, são fontes a terra e seu igual, o céu, a força do amor que une e seu contrário, o caos, cuja força é a da negação e da cisão. A mais forte e intensa vizinhança dessas fontes é o que caracteriza a temporalidade desta primeira fase, o hierogâmico reinado do céu. Nota de rodapé, já Torrano, Teogonia, a origem dos deuses, voltando ao texto. Ou conforme Eulália Fernandes, no princípio era o caos, o abismo cego, escuro e ilimitado, a total ausência, um vazio primordial. Isto é instigador.
O que pode surgir de um abismo cego, escuro, ilimitado? Surge a Terra, Gaia, do seio do caos. De alguma forma, Gaia representa um contrário de caos, já que é presença, uma presença distinta, uniforme, precisa, nascida da ausência, do seio dessa ausência. Assim, a confusão, a ausência, ao vazio, opõe-se à presença nítida, firme e estabilizadora. Nota de rodapé, Eulália Fernandes, Mitologia Grega, um caminho para o autoconhecimento. Em https://eulaliafernandes.wordpress.com 2011. Voltando ao texto. Se propõe o caos interior, faço em razão da necessidade de distinguirmos que o estado de solidão não é, por sua usual definição, o estágio de um vazio primordial, mas apenas um estar vazio de pessoas e dos neões dos templos de espetáculo. E isso não significa que estejamos vazios de toda sorte de preenchimentos das exigências de nossas tarefas, tanto para o desenvolvimento de uma obra, de uma tese, de uma criação e até mesmo da composição de poemas. Proponho este caos interior não como um esvaziamento psíquico ou espiritual, mas intelectual. Um esvaziamento intelectual para que estejamos libertos das armadilhas da mente pré-ordenada e predisposta a analisar tudo o que de novo se nos apresenta pelo prisma de nossos saberes. Proponho, por fim, a solidão embebida de caos, para que, em vez de entendermos o poema, possamos discerni-lo, não traduzi-lo, para que possamos compreendê-lo em suas significações e não o assassinar, valendo-nos dos conectivos lógicos, tal como se A, então B, como se tratados fossem e não composições poéticas, o que de fato são. E o poeta João Aires, em seus poemas escuros, nos oferta 2 versos logo em seu poema de número 3. Mudo de endereço por desejo de claustro. O claustro me lembra de que estou quase sempre ninguém. Quantas indagações poderíamos fazer ao poeta pelas palavras utilizadas somente nestes 2 versos? No primeiro verso temos mudo, transferência, endereço, lugar, desejo, gozo e claustro, monástico. No segundo, o reforço em claustro, interior ou exterior. Lembra, anamnésia, estou, estágio existencial, quase, incompletude, sempre, constância na incompletude e ninguém, do não ser ao ser. Deixemos que estas perguntas frutifiquem respostas para o sentido e a compreensão de cada leitor, leitora. E para encerrar esta parte do prefácio, o Jogo de Solidão, trago Wittgenstein para uma elucidação final. Falamos de compreensão de uma frase no sentido em que ela pode ser substituída por uma outra, ou que diga a mesma coisa, mas também no sentido em que não pode ser substituída por nenhuma outra, tampouco quanto um tema musical por outro. Num caso, é o pensamento da frase que é comum a diferentes frases. No outro, é algo que apenas essas palavras, nessa posição, expressam. Compreensão de um poema. Então, compreender tem aqui 2 significações diferentes. Prefiro dizer que essas espécies de uso de compreender formam sua significação, o meu conceito de compreensão, pois quero aplicar compreender a tudo isso. Mas como se pode, naquele segundo caso, explicar a expressão transmitir a compreensão? Pergunte-se, como levar alguém a compreender um poema ou um tema? A resposta a isso diz como se elucida aqui o sentido. Ouvir uma palavra nesta significação. Como é estranho que haja algo assim. Nota de rodapé, Wittgenstein, Investigações Filosóficas. Voltando ao texto. Jogo de escuros. Ressurjo sempre na manhã, inexpugnável como uma sombra. Nota de rodapé, João Aires, Opsite. Voltando ao texto.
Proponho aos leitores, para melhor compreensão desta obra, que experimentem o jogo de escuros para o acordar dos sentidos. De forma breve, fechem os olhos e deixem que o escuro anoiteça as luzes ao entorno. Os escuros fluem através da visão e da pele até que o todo, tanto exterior quanto interior, esteja inundado. O tato será por instrumento para o conhecimento. O toque será auxílio para a leitura das formas, dos objetos, das palavras. Quão transformador pode ser conhecer um objeto apenas ao toque e aos sentidos, e por estes meios apreendê-lo, tocá-lo, até que se forme tal e qual é em nossa mente o nosso conhecimento. Conhecer nossa forma sem o uso dos espelhos, sem o uso das luzes. Saber de nós nos sentidos pelo tato, tatear, tocar os escuros, os vazios, o vento. Sentir as palavras pelo que elas têm de vida em seus símbolos, em seus significados. Dar às palavras, através do tato, seu corpo, sua carne. Conhecê-las. Assim como o poeta em seu verso, por entre o entre das coisas, existe um infinito, situa-o entre das coisas, apresentando desta forma como sendo uma coisa, um abrir parênteses, e outra coisa, o fechar parênteses, e no entre eles, situa a potencialidade do infinito, o conjunto infinito. Corporifica desta forma o infinito em sua horizontalidade. Neste lugar, já plenos de escuros, solidão e caos, podemos então observar a obra Poemas Escuros, do poeta João Aires. Paulo de Carvalho, Niterói, 4 de julho de 2017. Bem, eu optei por ler o prefácio ao invés de falar sobre a história do poeta João Aires, falar sobre a sua obra, falar sobre o poemas escuros que estão nesse livro, porque dentro das nossas tantas conversas, né, eu e o poeta João Aires, eu dizia sempre a ele que a poesia do João Aires, os textos do João Aires, os romances do João Aires, eles são, todos eles, potência poética. Então a minha intenção não foi falar da obra, mas sim fazer um introito para que os leitores, assim como foi comigo, né, pudessem ter uma experiência diferenciada do que vai ter em mãos, da obra que vai ter em mãos. Então essa maneira diferenciada é uma maneira diferenciada de se relacionar com esses escuros poéticos, com essas esquinas que são a quebra dos versos na composição das estrofes e na composição da obra como um todo. E reforço aqui, então, para encerrar o convite para sábado, dia 23 de setembro, às 10h30, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, em Icaraí, participarem, estarem junto conosco para o lançamento do livro Poemas Escuros, de João Aires, lançado pelo Armazém de Quinquilharias e Utopias, com a participação especial da Johnny B. And, composta por Johnny B., o próprio João Aires, no vocal, Paulo Ferro na guitarra, Rubens Pavuna na bateria e, possivelmente, uma participação especial de Fábio Carbone no contrabaixo. Muito obrigado a todos vocês e aguardamos a presença de vocês no sábado, no lançamento. Muito obrigado.